Amém, amém. Hoje nós estamos aí ainda na sessão 6 da nossa série A Cronologia dos Evangelhos, de Sucote, a Festa dos Tabernáculos, até Avive, o Ano Novo Bíblico. Nós estamos na parte 4 e o título do nosso estudo de hoje é O Caminho Estreito. Dentro das 70 semanas de ministério do Messias, nós estamos aí estudando a semana 45 a 53. E o estudo de hoje vai estar dividido em 3 eventos. O primeiro evento, a cura da mulher enferma, em Lucas 13, versículo 10 a 21. O caminho estreito, que é aí o título do nosso estudo, Lucas 13, de 22 a 35. E o evento 3, Yeshua janta novamente na casa de um fariseu, Lucas 14, 1 a 24. O estudo passado, nós terminamos com Yeshua contando ali a história de uma figueira, uma espécie de uma parábola, no qual aquele homem que tinha aquela figueira, já havia 3 anos que ele ia ali naquela figueira para ver se ela dava fruto, e ela não dava fruto, e ele fala então para o seu servo, arranca essa figueira porque ela é inútil, ela está ocupando uma terra sem produzir nada. E aí o cuidador ali, o servo, então ele fala, não, deixa que eu cuide dela por mais 1 ano, e eu a adube, e eu mexa a terra ali no pé dela para de repente gerar vida nela e ela vai produzir fruto. E aí o dono da terra, então, ele dá mais 1 ano, mas ele fala, olha, se daqui 1 ano ela não produzir nada, arranca e joga essa figueira fora porque ela é inútil, ela não produz frutos. O estudo de hoje é uma continuidade desse tipo de mensagem que Yeshua estava pregando ali na região do Rio Jordão, além do Jordão, na verdade. E no estudo de hoje nós vamos ver ele se deslocando dessa região e voltando para a região de Jerusalém, mas sempre no contexto daquilo que ele estava ensinando, nas cidades, nas vilas, nas aldeias por onde ele passava. A mensagem dele estava focada nesse tipo de mensagem que a gente viu na semana passada. Mensagem que a gente viu de que ele fala para buscarmos primeiro o reino dos céus, que as outras coisas nos serão acrescentadas. E hoje nós vamos ver algo semelhante ao que a gente viu na semana passada. Então eu quero que vocês leiam comigo aí. Hoje todos os textos são do Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 13, versículo 10. Então se vocês quiserem acompanhar a leitura, nós vamos ler a maioria dos textos, não vou ler tudo, mas a maioria dos textos. E aí a gente vai comentar o que for importante aí para o objetivo da nossa série. Então, evento 1, a cura da mulher enferma, Lucas 13, de 10 a 21. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, no caso, o dono da sinagoga, a sinagoga aqui, por exemplo, quando eu trabalhei em sinagoga aqui, a sinagoga ela pertence a uma pessoa, Ela foi estabelecida dentro da propriedade de uma pessoa, aquela pessoa passa a ser o dono da sinagoga, e aí tem ali o rabino, que é o responsável e etc. Mas a sinagoga ela tem uma pessoa que ela é o dono dela. Aqui no caso, o príncipe da sinagoga é a pessoa que era o dono daquela sinagoga, que havia estabelecido aquela sinagoga. Ao contrário, por exemplo, da visão cristã, a sinagoga ela não é um local de culto. Ela não é um templo. A sinagoga ela é um local de estudo da palavra de Deus. Então é onde eles se reúnem para estudar. Durante todo o dia tem gente ali que entra, senta, existem as mesas, existe a biblioteca, onde eles vão ali, pegam os livros, ficam lendo, levam crianças para estudar a Torá, os livros ali do judaísmo, no caso, Mas ela é um local de estudo, ela não é um templo dentro da visão pagã ou dentro da visão cristã, daquele local que você vai ali só no dia que tem o culto determinado pelo pastor e etc. Mas Jesus estava ali num sábado, que é o dia, vamos dizer assim, o dia principal no qual eles se reuniam realmente na sinagoga, para cumprir aquilo que nós estamos fazendo aqui online, que é a Santa Convocação, que é um dos mandamentos do sábado. E Yeshua, como vivia em obediência aos mandamentos do Pai, ele estava ali naquela sinagoga, cumprindo
esse mandamento da Santa Convocação e ensinando. E então, quando ele cura aquela mulher, o príncipe da sinagoga toma a palavra, indignado, porque Jesus curava no sábado. E disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser descurados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não os leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Então, mais uma vez, das inúmeras vezes que nós vimos, Yeshua confronta os fariseus, os líderes religiosos de Israel, por causa das tradições deles, dos parâmetros legais estabelecidos por eles, não aqueles estabelecidos pelo Pai. Os mandamentos relacionados ao sábado, eles são pouquíssimos dentro da lei de Deus. São 3 ou 4, de maneira clara, com relação ao que você pode e não pode fazer no sábado. Só que o judaísmo fez com que esses mandamentos se tornassem mais de 500, com regras, normas, mandamentos, ordenanças, então você não pode fazer nada. Só que dentro do próprio sistema deles, eles criaram alternativas para poder transgredir o próprio mandamento que eles impõem sobre as pessoas. Por exemplo, eu já comentei com vocês numa outra oportunidade, eles não se maqueiam, as mulheres elas não se maqueiam no sábado, e teoricamente, dentro do radicalismo que é o judaísmo, eles não deveriam nem pentear o cabelo no sábado. Só que aí eles têm o pente, né, ou a escova aprovada pelos rabinos para você usar no sábado. E essa escova, ela tem os dentes muito mais largos do que uma escova comum, de maneira que ela não vai prender muito o cabelo. Você não vai fazer muito esforço para pentear o cabelo, porque os dentes são muito largos. Então você vai passar ali mais ou menos, né? E você vai poder pentear, porque aquela escova ela foi aprovada pelo conselho dos rabinos. Então você pode, teoricamente, transgredir o sábado, desde que seja com autorização rabínica. Essa semana eu fui fazer uma entrega num restaurante, num supermercado judeu, fora daqui do meu bairro, e tinha lá luvas de lavar vasilhas aprovadas para o uso no sábado. Então, se eu for aqui no supermercado normal e comprar uma luva plástica, né, aquela luva não serve. Se eu lavar a minha vasilha no sábado com aquela luva, segundo a regra rabínica, eu estou transgredindo o sábado. Mas se eu vestir as luvas mágicas aprovadas pelos rabinos, que é a mesma coisa, plástico do mesmo jeito, aí eu posso lavar minha vasilha no sábado, porque eu estou usando as luvas que os rabinos aprovaram. Então, como a gente viu em episódios anteriores, o problema não é o que você faz. O problema é se aquilo que você faz, você está fazendo submisso à autoridade rabínica. Então, quando Yeshua expõe essa hipocrisia deles, ele fala com vocês, olha, vocês pegam o animal de vocês e levam lá no rio para beber água no sábado. Mas vocês estão incomodados porque eu vim aqui e curei essa mulher que estava presa, né, por um espírito que causou nela essa enfermidade por 18 anos, mas eu no dia de sábado não posso curá-la. A gente já viu inúmeros episódios onde Yeshua, ele transgride essas tradições rabínicas, curando no sábado, fazendo aquilo que segundo o judaísmo era proibido fazer no sábado, para expor a hipocrisia deles. Porque ele deixa muito claro, eu não estou aqui para me submeter à autoridade de homens. Eu me submeto à autoridade do meu Pai que está no céu. Somente ele tem autoridade para determinar o que é pecado e o que não é pecado. Aquilo que é santo, aquilo que é profano. Aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus. Homem nenhum tem o direito e a autoridade de estabelecer tais leis. A palavra de Deus ela é muito clara. Ninguém acrescenta e ninguém diminui. O judaísmo veio, acrescentou milhares de leis àquilo que Deus estabeleceu como lei. Por outro lado, o cristianismo veio e removeu várias leis e acrescentou também as suas próprias leis, de maneira que, se você não se submeter à autoridade da denominação que você faz parte dela, eles vão te repreender e vão te expulsar, né, e vão te condenar. Mas você está debaixo da condenação de homens e não da condenação de Deus. Mas para eles isso não é importante, porque o que importa é você se submeter à autoridade deles. E aqui, mais uma vez, Yeshua se rebela à autoridade do judaísmo de determinar o que deveria ser feito ou o que não deveria ser feito no sábado.
O curioso é que, como a gente viu também anteriormente, né, teólogos cristãos, muitos deles muito estudados, né, eles veem algo dessa maneira e falam, viu? Jesus ele curou no sábado para mostrar que nós não precisamos guardar o sábado. O problema é, existe uma proibição de se curar no sábado? De maneira nenhuma. Existe uma proibição de você salvar a vida de alguém no sábado? De maneira nenhuma. Existe a proibição de você salvar a vida até mesmo do seu animal, que de repente caiu em algum lugar e você precisa resgatá-lo, ou levar o seu animal para tomar uma água no dia de sábado? De maneira nenhuma. Mas isso são regras estabelecidas por homens que Yeshua vai ali e expõe para mostrar que o único que tem autoridade para exercer juízo sobre nós é a palavra que vem do Pai e de mais ninguém. Uma outra coisa que é importante a gente notar aqui nesse estudo é que a enfermidade daquela mulher não era uma enfermidade natural. Era uma enfermidade causada por opressão ali, de alguma maneira, espiritual. Né? E isso, às vezes, a gente tem que ficar atento com isso. A gente, muitas vezes, ignora que nós vivemos em um mundo físico, mas é um mundo completamente influenciado pelo espiritual ao redor dele. E o texto ele deixa muito claro que aquela mulher era vítima de um ataque espiritual por 18 anos. Então, às vezes, a gente fica tentando lidar com algumas situações na nossa vida de maneira natural, e o que, na verdade, nós precisamos é de uma libertação espiritual. Não, isso não quer dizer que a pessoa está possessa não, me fugiu a palavra aqui. Fugiu. Possessa por demônios. Vocês me entenderam. Mas não quer dizer isso. Mas quer dizer que demônios ou o ataque espiritual ele pode de alguma maneira infligir em um problema físico. Né? E quando a gente está passando por alguma enfermidade, por algum problema, é importante que a gente busque discernimento espiritual para saber se nós temos que lidar com aquilo a nível unicamente físico ou nós temos que lidar com aquilo de maneira realmente no âmbito espiritual, através de oração, através do jejum, né, para guerrear aquele espírito que possa estar causando alguma coisa, tanto em nós quanto em outras pessoas quando nós oramos por alguém. Então isso é algo que a gente tem que buscar discernimento espiritual. No estudo passado a gente falou um pouco a respeito disso, né, a importância de buscarmos viver no Espírito, de buscarmos ter uma comunhão com o Pai. Né? Muitas vezes isso falta àqueles que começam a andar na obediência à lei, e tudo passa a ser lei. E a palavra de Deus ela nos chama atenção para isso, que é lei e Espírito, é a palavra com o Espírito. A palavra sem o Espírito, ela vai nos conduzir a um sistema religioso cheio de regrinhas, onde você tem que marcar, eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui, pronto, está tudo resolvido. E não é isso. É a união entre o Espírito e a lei, entre o Espírito e a palavra, que vai nos conduzir a um estilo de vida em direção à santificação. Da mesma maneira, se a gente ignora a lei, a gente cai numa realidade no qual nós estamos vivendo baseado na nossa emoção, naquilo que a gente acredita que vem do Espírito, mas muitas vezes vem da nossa própria cabeça, e na prática nós estamos vivendo em desobediência. E isso vai trazer consequência, como nós vamos ver um pouquinho aqui mais para frente. Aí a gente chega no evento 2. O caminho estreito. Lucas 13, 22 a 35. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, porfia por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois, então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no meio de Deus, e vós lançados fora. Durante todo o tempo que eu estive
dentro do sistema religioso cristão, baseado em uma doutrina, em um sistema teológico criado pelos chamados pais da igreja, que na verdade são os fundadores do cristianismo romano, eu vi essa passagem como se fazendo referência a dois grupos, a igreja e o mundo. Então, a gente tem até um quadro, né, muito comum às vezes na casa de evangélicos no Brasil, de católicos também no Brasil, no qual você tem o caminho largo, e aí no caminho largo é o mundo. Aí você tem as discotecas, você tem as boates, você tem os prostíbulos, você tem tudo aquilo que o mundo oferece, os bares com as pessoas bêbadas, e aí aquele caminho largo vai conduzindo, e aí ele cai num abismo e cai lá no fogo, levando para a morte. E aí você tem aquele outro caminho estreitozinho, né, perto ali da igrejinha, e a pessoa entra por aquele caminho ali da igrejinha para poder atravessar a cruz e chegar aos céus. Na verdade, isso não é uma representação correta do que o texto nos diz, né? A gente aprende que a gente está fazendo a distinção entre o mundo e a igreja, mas se a gente for analisar o texto de uma maneira bem simples, a gente não precisa ser muito complexo, não precisa fazer uma interpretação muito elaborada. A gente vai ver que o texto está nos apontando um outro grupo. Existem sim dois grupos, mas não está nos apontando o mundo. E eu vou mostrar isso para vocês. O versículo 24 nos diz o seguinte: porfia por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O texto, portanto, ele está falando de pessoas que estão tentando entrar pela porta. A visão delas está focada em entrar naquela porta, elas querem entrar naquela porta. Ela não está falando de um grupo de pessoas que não estão nem olhando porta nenhuma. E o mundo, como nós sabemos, jaz no maligno. O mundo não quer saber de Deus. Ele não tem temor de Deus. Ele não ama a Deus, ele não busca a Deus. O mundo está caminhando para aquilo, para o destino pelo qual o homem pecador está preparado para ir, que é para a morte e para a destruição. Porém, existem pessoas que estavam no mundo, mas que tiveram a sua atenção chamada para a necessidade de se reconciliar com Deus e que estão na busca de encontrar uma porta. Essas pessoas nós poderíamos considerá-las como religiosos. São as pessoas que, através de algum sistema de religião, elas de alguma maneira elas querem conhecer a Deus e elas querem fazer parte do reino de Deus. Portanto, o texto aqui ele não está falando de pessoas que não querem saber de Deus. Ah, o cara está vivendo lá nos prostíbulos, nos bares, nas boates, ele não quer nem saber de Deus. Não está falando dessas pessoas aqui. Está falando daquelas que estão procurando a porta na qual elas devem entrar para terem acesso ao reino dos céus. Portanto, estão procurando pessoas que querem andar com Deus, ou que pelo menos acreditam que de alguma maneira, através do sistema no qual elas fazem parte, elas estão em comunhão com Deus. No caso específico, Yeshua estava se referindo ao povo judeu, como a gente vai ver aqui no versículo 26 e 27. Fala o seguinte: então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos, o que praticais a iniquidade. Então aqui Yeshua está fazendo referência direta para o ministério que ele estava cumprindo ali dentro da terra de Israel. E ele fala para aquelas pessoas, vocês vão virar para mim e falar, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele vai virar e falar, peraí, eu não sei quem são vocês. Não, nós somos aquelas pessoas que a gente comeu com o Senhor. A gente sentou com o Senhor. Nós fomos no alto do monte ouvir o seu sermão. Você ensinou nas nossas ruas, nas nossas cidades. Você veio nas nossas casas jantar com a gente. Nós vimos aqui alguns estudos, né, tanto nesse quanto no estudo anterior, ele jantando na casa de fariseus. E as pessoas vão dizer, nós somos aqueles que estávamos ali do seu lado. E aí ele vai virar para ele e falar com eles o seguinte, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. A gente viu no final do estudo passado, e eu comentei isso no início do estudo de hoje, que a gente encerrou com aquela história da figueira. Existia uma figueira que já há 3 anos não dava fruto nenhum,
E era o tempo de, olha, essa figueira aqui, corta ela e joga fora, ela é inútil. Ela está ocupando uma terra que poderia estar sendo ocupada por uma figueira que produz alimento. E aí o cuidador, ele vira e fala, não, deixa, eu vou trabalhar ela mais um ano. E aí se ela gerar fruto, ela permanece. Se ela não gerar, joga fora. O que Yeshua está falando aqui agora é o seguinte, vai chegar uma hora que aquele ano vai ter terminado, e quem tiver que ficar de fora, quem tiver que ser arrancado e jogado na fornalha, vai ser jogado na fornalha. Quem tiver que ficar do lado de fora quando a porta for fechada, vai ficar do lado de fora quando a porta for fechada. Então é melhor que essa figueira ela comece a produzir frutos dignos de arrependimento, porque esse é o tipo de fruto que o Pai espera, daqueles que reconhecem a sua necessidade de retornarem para Deus e se submeter à vontade de Deus, para que essa figueira ela possa entrar no reino, para que ela possa ser algo que produz, que gera vida, e que o Pai se alegre nela, que o fazendeiro, o dono da terra, tenha prazer nela. Caso contrário, ela vai ficar para fora. E aí o aspecto que Yeshua apresenta aqui é justamente que a diferença que faz daqueles que vão entrar e caminhar por esse caminho estreito e aqueles que vão ficar do lado de fora é como eles conduziram a sua vida diante de Deus. E ele fala aqui, eu não vos conheço, todos os que praticais a iniquidade. Yeshua aqui, nesse caso, ele estava fazendo uma repreensão direta aos fariseus, que se diziam filhos de Abraão, se diziam povo de Deus, mas que, como nós vimos também, acredito, 2 episódios atrás, Yeshua falou com eles, vocês são filhos do diabo, porque vocês são mentirosos, como o diabo é mentiroso desde o início, ele é o pai da mentira. E vocês são filhos deles, porque se vocês realmente fossem filhos de Abraão, como vocês declaram ser, vocês fariam as obras de Abraão. E quais são as obras de Abraão? Abraão viveu em total obediência aos mandamentos, estatutos, juízos e à lei de Deus. Tudo aquilo que Deus revelou a Abraão com relação a um tipo de vida santa na presença de Deus, Abraão se submeteu a ele. E Yeshua joga na cara dos fariseus daquele tempo o seguinte, se realmente vocês fossem filhos de Abraão, vocês viveriam como Abraão viveu. Vocês fariam as obras que Abraão fizeram, mas vocês fazem as obras do seu pai, que é o diabo, e que ele é mentiroso desde o início. Portanto, a natureza do povo, daquele povo religioso, que vivia ao redor de Yeshua, era uma natureza que, apesar de terem o desejo de buscarem aquela porta e acreditavam, de alguma maneira, pertencerem àqueles que herdariam o reino, Yeshua vira para eles e fala o seguinte, olha, na verdade, a porta vai fechar e a mensagem que vocês vão receber é que eu não vos conheço. E Yeshua, quando fala isso aqui, é impossível que a gente ignore que ele está falando aqui praticamente a mesma coisa que ele já havia falado no início do ministério dele, no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo capítulo 7, versículo 21 a 23. Praticamente a mesma coisa dita de uma maneira diferente. Eu vou ler para vocês Mateus 7. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então ali em Mateus, no início do ministério, Yeshua deixa claro que as pessoas vão aparecer e falar, mas eu era aquele cara que pregava lá na frente da igreja. Ou eu era aquele cara que era o líder da sinagoga não sei aonde, ou o líder da congregação não sei aonde, ou eu era aquele cara que ficava no YouTube fazendo estudo para o Senhor e falando das coisas do Senhor. Sou eu, o Senhor se lembra de mim. E ele vai virar e falar, olha, vocês são aqueles que praticavam a iniquidade? Eu não te conheço. Mas eu expulsei demônio, eu curei enfermos. Eu ouvi as suas pregações com atenção, até anotava no caderninho. Pois é, mas você praticava a iniquidade, eu não te conheço. A mensagem é exatamente a mesma. E como a gente sabe, para quem já acompanha os estudos há bastante tempo, a palavra iniquidade, a palavra que é traduzida como iniquidade aqui, é a palavra grega anomia, que literalmente quer dizer sem lei. Literalmente é isso. A letra A
né, da palavra anomia. É um prefixo de negação, e anomia vem de nomos, que é a palavra lei. Então, anomia quer dizer sem lei, ou seja, alguém que rejeita a lei de Deus, alguém que está vivendo uma vida contrária àquilo que Deus estabeleceu, que o povo dele deveria viver. Lá em Mateus capítulo 7 fala que nem todo aquele que dirá Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual era a vontade de Deus para a nação de Israel, para quem Yeshua estava pregando essas mensagens? A vontade de Deus era que ele vivesse em total obediência aos mandamentos e estatutos estabelecidos por Deus na sua aliança. Se a vontade de Deus é essa, aquele que vive fora da vontade de Deus, portanto, não está sujeito à lei e os mandamentos de Deus, essa pessoa está na prática da iniquidade. E essa pessoa, Yeshua fala, eu não te conheço. Não interessa o quanto você fez para o reino, não interessa as maravilhas que de alguma maneira Deus possa até mesmo ter te usado para fazer. A questão é, como que você viveu a sua vida? Como que você demonstrou a sua fé? Como Tiago nos diz, a fé sem as obras, ela é morta. Por quê? Porque o que prova que verdadeiramente nós cremos é a nossa atitude. E Yeshua fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não é quem fala que me ama, verdadeiramente me ama. É quem pratica aquilo que eu falei, é que verdadeiramente me ama. Porque não fica só na palavra. É a mesma coisa de eu falar que eu amo a minha esposa e eu traí-la. Eu posso falar o quanto eu quiser, eu posso comprar rosas, eu posso mandar cartões, eu posso lembrar do aniversário. As minhas declarações de amor por ela podem ser infinitas. Mas na prática, se eu a estou traindo, ou se eu a estou maltratando dentro da minha casa, a minha atitude é que conta, muito mais do que as minhas palavras. O que eu provo se eu realmente amo a ela é o meu comportamento. E o nosso relacionamento com Deus é da mesma maneira. O que prova se realmente nós amamos a Deus é o resultado da graça de Deus na nossa vida. Uma vez que nós temos a consciência que pela graça o Senhor nos salvou, nos redimiu e nos reconciliou com Ele, o que isso vai produzir no meu caminhar? Eu vou continuar caminhando como eu era antes, em pecado, ignorando a lei de Deus, ignorando os mandamentos de Deus, ou eu vou procurar fazer tudo aquilo que tiver ao meu alcance para andar em fidelidade? Eu vou procurar andar em fidelidade. Portanto, a minha atitude, ela dá testemunho de que a minha fé é verdadeira. Porque se eu simplesmente declarar a minha fé e a minha atitude for contrária àquilo que saiu da minha boca, aquilo que saiu da minha boca é falso. Por quê? O tesouro do homem está onde o coração dele está. Quer dizer, o coração do homem está onde é o tesouro dele. A gente viu isso também no estudo passado. Então, aquilo que chama o nosso coração é aquilo que realmente tem significado para nós. Se o significado para nós é amarmos a Deus, nós vamos agir de uma maneira que nós glorificamos e honramos o nome dele, procurando andar em obediência. Se o nosso amor está em fazer o desejo da nossa própria carne, automaticamente o nosso coração vai ser levado para aquilo e nós vamos praticar coisas que desagradam a Deus. Então aqui nessa passagem, Yeshua mais uma vez, a primeira vez que ele citou foi no início do ministério, aqui nós já estamos caminhando para o fim do ministério, já passamos da metade do ministério de Yeshua, e ele mais uma vez ele declara, ele fala, olha, não basta você sentar para me escutar, não basta você cumprir a sua obrigação de vir na sinagoga e ficar me escutando, ou me acompanhar no monte, ou fazer qualquer outra coisa. Não basta isso para poder dizer, eu sou parte do povo de Deus. Por quê? Porque eu estou frequentando o ambiente. Né? Eu estou me relacionando. Aonde Jesus vai, eu estou. Aonde o pessoal da igreja vai, eu estou. Aonde o pessoal da congregação vai, eu estou. Todo sábado eu estou lá sentado, escutando. Sou o último a sair. E Yeshua está falando aqui, não basta isso. O que eu quero ver é o que isso vai resultar na sua vida para você ser alguém que vai produzir frutos de arrependimento para a glória do Pai. É isso que conta realmente. Nós vamos olhar para a sua vida e nós vamos ver o resultado dessas palavras que você ouve e que você diz acreditar no seu dia a dia. Isso que eu estou falando aqui não é nem a minha opinião e nem a minha interpretação, é o que o texto está dizendo. O texto ele é muito claro. Aquele que vive contrário à lei de Deus,
aquele que não produz o fruto de arrependimento que o Senhor espera dele, ele vai ficar para fora. A porta vai fechar, ele vai bater, ele vai clamar, Senhor, Senhor, lembra de mim. E a palavra que ele vai escutar é, eu não te conheço, você que pratica a iniquidade. Eu não te conheço, você que vive uma vida na prática da rejeição da lei. É isso que o texto está dizendo. As pessoas podem tentar pegar isso aqui e distorcer de qualquer forma. Mas o que o texto está dizendo de maneira literal é, se você vive uma vida na prática da rejeição da lei de Deus, você não vai entrar pela porta estreita. Por mais que você possa estar procurando a porta, por mais que você, através da sua religiosidade, de alguma maneira, possa acreditar que você achou a porta certa, na verdade você está indo pela porta larga. Porque a porta larga não é a porta do mundo. Ah, mas eu não estou no mundo. Eu não frequento as boates, a discoteca, eu não pratico a prostituição, eu não pratico a bebedeira, tem um monte de coisa na vida que eu não pratico. Então eu não estou indo lá pelo caminho largo. Não, o caminho largo não são para essas pessoas. O caminho largo são para aquelas pessoas que optam por viver uma vida em rejeição à lei de Deus. É isso que o texto está dizendo. Se você não concorda comigo, leia de novo o texto. Aqui é Lucas 13, 22 a 28. Leia de novo o texto que você vai ver. Ele está falando de pessoas que estão tentando entrar na porta, porém, a porta que leva ao céu, ela é uma porta estreita, por quê? Porque ela requer da pessoa compromisso com a vontade de Deus. Obediência à lei de Deus. Aqueles que rejeitam a lei de Deus, portanto, vivem na prática da iniquidade, da anomia, essas pessoas vão pela porta larga. Por que é uma porta larga? Porque não tem muito limite. Você tem mais liberdades. Você não precisa seguir tão seriamente a lei de Deus. Você pode comer o seu porquinho, o seu camarãozinho, não preocupa muito com o sábado, vai diminuir a sua renda se você abrir mão do seu serviço no sábado. E muitas outras coisas. Você pode abrir mão, entendeu? A graça te basta. A graça te basta. Sinceramente, hoje, quando eu estava dentro da igreja, né, era o mundo e a igreja. Hoje, o que eu estou vendo aqui na porta larga era o mundo que eu vivia, era a realidade que eu vivia dentro da igreja. A graça te basta. Você não precisa preocupar em viver em obediência aos mandamentos de Deus. Mas o que o texto nos diz é o oposto. Se você não vive em obediência aos mandamentos de Deus, você está na porta larga. Você está entrando numa porta, achando que você está indo para o reino. Você não está achando que você está indo para o inferno. Você está tentando ir para o reino. Só que você está entrando na porta mais fácil. A porta que diz, a graça te basta. Não preocupa em andar uma vida reta diante do Pai. Não procura ser fiel. Não procura andar em obediência. Porque se você procurar andar em obediência, você cai da graça. Você está rejeitando a graça. A graça, ela realmente só vale se você continuar andando em desobediência, então. Seria isso? Não. A graça, ela verdadeiramente vale quando você faz com que aquela graça produza um resultado na sua vida de andar em obediência. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça para andarmos nas boas obras. E é isso que Yeshua demonstra ali. E aí, após ele falar essas palavras, Yeshua é advertido por um homem de que Herodes estava querendo matá-lo. Ele estava ali já indo para a região de Jerusalém. E aí ele faz uma declaração ali do versículo 34 a 35 de Lucas 13, que é um texto muito conhecido que eu gostaria de ler para vocês. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha, os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome de Jeová. Então, Yeshua, ele alerta Jerusalém justamente para o fato de que, na sua maioria, os líderes religiosos e a população influenciada por esses líderes religiosos tampavam os ouvidos para aquilo que Yeshua estava ensinando. E ao invés de se arrependerem dos seus pecados,
Pecados esses que estavam causados não por eles não serem religiosos, mas justamente por serem religiosos. Porque eles estavam seguindo uma religião baseada em tradições e doutrinas de homens que tornavam a lei de Deus sem efeito. Portanto, os colocavam em direta transgressão à lei de Deus, o que os conduzia a ser pecadores. Então Yeshua chama atenção durante tudo aquilo que a gente já viu até hoje aqui. Yeshua alerta o povo para saírem dessa realidade e voltarem para uma submissão apenas à palavra de Deus, e o povo continuava rejeitando. E aí ele fala essas palavras: como eu queria que vocês me dessem ouvidos. Eu queria proteger vocês, eu queria o melhor para vocês. Mas vocês continuam me ignorando, continuam se submetendo aos seus rabinos, aos seus líderes, e vocês vão sofrer as consequências. Até o dia que vocês reconhecerem, né, e clamarem: bendito que vem em nome de Jeová. E a gente chega no evento 3, que é o nosso último evento de hoje. Yeshua janta novamente na casa de um fariseu. Lucas 14, de 1 a 24. E eu quero ler com vocês aqui todos os versículos dessa passagem. E aí eu vou fazer uns comentários apenas ao final. Mas tudo que a gente vai ler aqui, de uma maneira ou de outra, está relacionado com aquilo que Yeshua já vinha ensinando nesse período em que ele vai ali para a região do Rio Jordão e agora retornando para Jerusalém. Então está ligado ao que a gente viu na semana passada e está ligado ao que a gente acabou de ver hoje. No final a gente vai comentar. Então, Lucas 14, de 1 a 24. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, curou e o despediu. E respondendo-lhes disse: qual será de vós que, caindo-lhe num poço, um dia de sábado, o jumento ou o boi o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isto. Então, inúmeras vezes Yeshua viveu essa situação. Ele tinha vivido essa situação com a cura daquela mulher enferma devido a um ataque espiritual. E agora, novamente, na casa de um fariseu, ele novamente faz a mesma coisa. Praticamente o que ele estava querendo mostrar para eles é o seguinte: quantas vezes eu vou precisar mostrar para vocês de que a nossa submissão ela deve estar única e exclusivamente àquilo que o Pai falou? Vamos parar com essa hipocrisia. Vocês mesmos estabelecem regras para poder tentar contornar as regras que vocês estabelecem. Vamos parar com isso. Vamos ser fiel ao Pai e não vamos colocar um peso nas costas das pessoas que nem vocês são capazes de carregar. Então ele novamente usa essa oportunidade para expor essa hipocrisia. E naquela situação, né, em inúmeras outras situações que a gente viu, as pessoas tentaram confrontar e até mesmo matar Jesus por causa daquilo que ele fez, mas dessa vez, acho que eles já estavam cansados de tantas vezes ouvir a palavra hipocrisia diante da face deles, que eles resolveram ficar calados e simplesmente escutaram aquilo que Yeshua tinha para falar. E disse aos convidados uma parábola. Reparando como escolhiam os primeiros assentos, disse-lhes: quando por alguém fores convidados às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o lugar no final. Mas quando fores convidados, vai e assenta-te no lugar derradeiro, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também aos que tinham convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será
na ressurreição dos justos. E ouvindo isto, um dos que estava com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, e disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E diz o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o montouro. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tudo que foi dito aqui nesse texto, ele está resumido no verso 33. O verso 33 de Lucas 14 diz o seguinte: Assim, pois, qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O texto aqui não está falando que nós devemos fazer um voto de pobreza. O texto aqui não está falando que nós devemos nos excluir do convívio dos nossos familiares, que nós devemos rejeitar tudo aquilo que possa representar algo bom para a nossa vida. De maneira nenhuma. O que o texto está nos mostrando aqui é que tudo aquilo que se torna um obstáculo na nossa vida para estarmos na presença de Deus, ceando com Ele, compartilhando da sua presença, nós devemos rejeitar. Porque se nós não estivermos prontos a rejeitar até mesmo a nossa própria natureza, né, o texto aqui no início ele fala que... deixa eu tentar encontrar aqui. Ele fala a respeito de rejeitar a si mesmo. Ora, ia com ele uma grande multidão. Se alguém vir a mim e não aborrecer ao seu pai, a sua mãe, a mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então o que o texto está mostrando aqui é o seguinte, que tudo aquilo que se torna um empecilho para você se colocar na presença de Deus, e antes ali nós vimos as parábolas que ele falou a respeito daquele homem que chama as pessoas para a sua ceia, e as pessoas começam a arrumar desculpa, né? Não, eu casei, não, eu acabei de montar a minha empresa, eu acabei de comprar 5 juntas de bois, eu preciso ver como que eles estão funcionando, eu preciso dar uma olhada nos meus empregados, e cada um arrumou uma desculpa para não estar na presença daquele pai de família que queria oferecer uma ceia para eles.
E o Senhor vira para ele e fala o seguinte: olha, esses aqui nunca mais eles vão ter lugar na minha mesa. Esses que eu convidei para estar na minha presença, nunca mais eles vão provar da minha ceia. E aí ele chama outros para substituírem aqueles que foram chamados primeiros. Isso aqui é um reflexo do que acontecia com o próprio povo judeu, né? Lá em João a palavra nos diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que Yeshua está falando aqui, a narrativa de Lucas aqui, é praticamente uma descrição do que João fala nessa passagem. Deus, ele manda Yeshua para que ele possa trazer Israel, a casa de Judá e a casa de Israel, para a presença do Pai. E a grande maioria do povo judeu simplesmente fecha os olhos e fala: não, eu vou me preocupar com os meus afazeres. Eu vou me preocupar com a minha denominação, com o meu sistema religioso, com a minha obrigação com os meus rabinos e com os meus líderes. E todos eles arrumaram uma maneira, uma desculpa para não ouvir e não praticar aquilo que Yeshua estava ensinando. E aí a gente sabe que na história da Nova Aliança, a gente sabe que a mensagem, então, ela é levada ao mundo. Ela é levada para todos aqueles que crerem, possam ser enxertados na nação de Israel e se tornassem parte do povo de Deus. Só que isso que está sendo dito aqui, e que naquele momento se aplicava ao povo judeu em específico, ele passa a se aplicar também para aqueles que estão sendo convidados entre as nações. E passa a se aplicar para a nossa vida hoje em dia. Então o que ele está falando aqui não é que nós temos que fazer um voto de pobreza, que nós temos que cortar os nossos laços de relacionamento com os nossos familiares que não acreditam como nós, não é isso. O que ele está falando é que nós devemos estar atentos a tudo aquilo que pode se tornar um obstáculo para nós querermos estar na presença do nosso Pai, segundo aquilo que Ele espera de nós. E isso pode significar os nossos próprios desejos. Então, se eu não estiver disposto a abrir mão dos meus projetos, dos meus sonhos, dos meus desejos, que por alguma razão possam criar um obstáculo na minha vida, no meu caminhar de obediência àquele que me salvou, então eu não vou estar preparado para ser um discípulo dele. Eu tenho que negar a mim mesmo, mas às vezes eu tenho que negar o convívio com aqueles que eu sou mais próximo. Por isso que ele usa o exemplo aqui. Aquele que não estiver preparado para aborrecer o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, ele não é digno de mim. Porque se eu estiver mais preocupado em agradar aqueles que não estão preocupados em agradar ao Pai, é sinal que eles significam para mim muito mais do que o Pai significa para mim. Então, infelizmente, para nós que temos descoberto a importância da lei de Deus no nosso caminhar, todos nós, em um momento, somos confrontados com essa realidade. Às vezes, é o convívio com os nossos familiares, com as pessoas mais próximas de nós. O mundo que não se preocupa com a vontade de Deus, o mundo que vive na prática da iniquidade, na prática da rejeição da lei, da anomia, nós sabemos que a maioria das coisas que eles fazem é no dia de sábado. Se tem um encontro da família e uma grande festa, é no dia de sábado. Se tem um casamento, é no dia de sábado. Se tem uma festa de aniversário, é no dia de sábado. Por quê? Porque para eles o sábado é deles. O sábado não é de Deus. Mas nós que compreendemos a importância daquele, usando aqui ainda o exemplo da parábola que Yeshua deu, desse pai de família que prepara essa ceia e convida as pessoas para virem ceiar com ele, nós sabemos os parâmetros que ele estabeleceu para que nós vivamos uma vida que o agrade e que seja santa na presença dele. E uma delas, por exemplo, é a questão do sábado. O sábado pertence a ele. O sábado é um dia separado para ele. E nós temos a responsabilidade de santificar esse dia. Como que nós santificamos algo? Nós temos o poder de tornar algo santo? Não. Nós temos o poder, nós temos a autoridade de darmos continuidade àquilo que Deus declarou santo. Então, quem santificou o sábado foi o próprio Deus. Mas o que ele fala para o seu povo é o seguinte: santifica o meu dia, não o profane. Guarde o meu dia da maneira que eu estabeleci para que ele fosse guardado. Então, no nosso dia a dia, muitas vezes, nós somos confrontados com a possibilidade de termos que abrir mão de participarmos de um evento da família, do nosso amigo mais próximo, dos nossos pais, dos nossos irmãos. Nós somos confrontados com isso
A partir do momento que nós compreendemos de que, de repente, aquele não seria a melhor coisa para se fazer naquele dia que o Senhor separou para mim estar na presença dele. Então, se eu não estiver preparado para, de repente, aborrecer aquele que me convidou para o churrasco na casa dele, ou aquele que me convidou para a sua festa de casamento naquele dia, e eu virar e falar, olha, me desculpa, mas aquele dia não dá para mim. Se eu não estiver preparado para fazer isso, segundo o que o texto está falando, eu não estou preparado para ser um discípulo. Porque eu tenho que estar preparado para, às vezes, aborrecer aquelas pessoas que nesse mundo são importantes para mim. Mas nenhuma delas deve estar superior àquilo que o Pai significa para mim. Eu não preciso ser sem educação, não preciso ser grosso, não preciso me tornar uma pessoa antissocial, mas eu preciso deixar claro para aquelas pessoas que convivem comigo que, segundo uma vida em obediência aos mandamentos de Deus, eu tenho princípios, valores, práticas no meu dia a dia da qual eu não abro mão. Por exemplo, na minha casa não entra nada de animal impuro. Portanto, se alguém quiser entrar na minha casa e eu receber na minha casa, ela tem que viver dentro da minha casa os dias que ela for aqui como uma convidada, dentro daquilo que eu creio que é a vontade de Deus, que eu santifique o meu lar. Porque eu sou parte de um povo santo, e sendo parte de um povo santo, eu tenho que conduzir o ambiente que está sob o meu controle, que é o meu lar, de uma maneira santa. Então eu não vou permitir que uma pessoa entre na minha casa, sente no meu sofá, comendo uma pizza de presunto, de salaminho. Ou peça um hambúrguer de bacon para comer na minha mesa. Não. Se você quer ser recebido dentro da minha casa, em primeiro lugar, a minha casa tem compromisso com o meu Deus, com o meu Criador. E dentro daquilo que eu creio, eu preciso santificar esse lar e aqui dentro eu não aceito animal impuro. Ah, Marcelo, mas você é muito radical. Me desculpa, mas dentro da minha casa não tem lugar para você então. Porque primeiro, o lugar que dentro da minha casa é do meu pai. E aonde o meu pai está, eu não vou permitir algo impuro. Então, às vezes, você vai ferir o coração daquela pessoa. Né? A gente, às vezes, por exemplo, quando a gente mora no litoral, é muito comum que familiares eles queiram vir e ficar hospedados na nossa casa durante uma férias, durante um período de fim de semana ou alguma coisa. E, por exemplo, para nós que guardamos os mandamentos, nós separamos o sábado, não é um dia de trabalho. Se a pessoa quer vir para dentro da sua casa, se hospedar dentro da sua casa, ela deve ter plena consciência disso. E se ela quiser fazer qualquer coisa que transgrida isso, me desculpe, mas eu não posso te receber na minha casa. Porque dentro da minha casa eu tenho esses parâmetros. Você concorda em vir e seguir esses parâmetros? Ah, você é muito chato, você é muito radical. Me desculpa, tá? Não tenho nada contra você, mas tem várias outras casas que você pode ir. Você pode pagar um hotel, né? Você não é obrigado a vir para dentro da minha casa. Olha, mas é algo que às vezes a gente pensa assim, é pouco, mas não é pouco. Leia o texto. Se a gente não estiver preparado para tomar às vezes decisões que desagradam aos homens, porque nós cremos que aquela escolha ela poderia desagradar a Deus, e entre desagradar a Deus a gente prefere desagradar aos homens, se a gente não estiver preparado para tomar decisões dessa maneira, a gente não está preparado para ser discípulo. E às vezes esse obstáculo não é nem o nosso convívio com outras pessoas. Às vezes esse obstáculo são os nossos próprios projetos. O Senhor ele não fala que nós não temos que ter projetos na vida, nós não devemos fazer planos, nós não devemos pensar em melhorar de vida, nós devemos abrir mão de tudo. Nós vamos nos ir para viver em clausura, né, voto de pobreza e não tem relacionamento com ninguém. Não é isso. Só que, às vezes, os nossos projetos, eles se tornam um obstáculo para servirmos a Deus. E se nós sabemos que os nossos projetos são um obstáculo para vivermos uma vida de fidelidade a Deus, ou nós abrimos mão dos nossos projetos, ou, de uma maneira inconsciente, nós estamos abrindo mão de uma vida em obediência a Deus. Se eu sei que aquele projeto vai se tornar uma barreira para que eu viva a minha vida segundo a vontade do Pai. Então, o que o texto nos chama a atenção aqui é para essa realidade. Então, baseado em tudo que a gente viu, cabe a nós escolhermos. Nós seremos julgados pelas nossas escolhas individuais. Mas nós devemos ter plena consciência que nós seremos julgados.
Não adianta você apresentar, chegar lá com a desculpa do a graça me basta. Não adianta você chegar lá com essa desculpa. E eu não estou falando que a graça, eu não estou com isso diminuindo a graça de Deus. O que eu estou mostrando é que aquele que veio para manifestar a graça é o mesmo que nos disse essas palavras que estão escritas aqui, em Lucas. É o mesmo que nos disse que aquele que não estiver disposto a abrir mão da sua própria vida e dos seus desejos e dos seus planos e dos seus projetos, ele não é digno de estar com ele. Ah, mas eu acreditei nele. Se você acreditou, você abriu mão de si mesmo. Se você não abriu mão de si mesmo, é porque você nunca acreditou. Você foi simplesmente um religioso tentando fazer parte do grupo, mas na hora que você foi entrar pela porta, ela fechou na sua cara e você bateu com a porta na cara e ficou do lado de fora gritando: Senhor, Senhor, eu sou o Marcelo que ficava lá o dia inteiro atrás de você. Mas aquilo não transformou o Marcelo dentro, ao ponto de você abrir mão de você mesmo para me seguir. Então, para a gente encerrar o estudo de hoje, eu quero ler 3 textos. Um é o final do texto da semana passada, e os outros 2 foram no estudo de hoje. O primeiro é Lucas 13, de 6 a 9, que nos diz: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse o vinhadeiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não a acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Primeira coisa que nos chama atenção aqui, nesse texto, e que a gente tem que refletir na nossa própria vida. A nossa vida tem sido inútil. Deus está permitindo que nós estejamos aqui nessa terra e nós não estamos produzindo absolutamente nada. Porque se nós não estivermos produzindo absolutamente nada, chega uma hora que ele vai virar e falar assim: aquele cara está respirando o ar que eu dou para ele e não está produzindo nada. Tira aquele cara de lá. Já chegou a hora dele. Lucas 13, 23 a 28. E disse-lhe um senhor: são poucos os que se salvam? E ele respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar nela e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade, a rejeição da lei. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vir Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Lucas 14, 33 a 35. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para um montouro. Lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso aqui é um alerta para nós, para como nós estamos conduzindo a nossa vida e a disposição que nós temos de andar em fidelidade a Deus ou não. De permitir que as coisas deste mundo se tornem mais importantes para nós ou realmente colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida e procurarmos viver uma vida de fidelidade a Ele. Então, que a gente possa estar sempre refletindo se nós somos apenas uma figueira que ocupa um lugar inutilmente, se nós somos aqueles que vivem na prática da iniquidade, ou se somos aqueles que não estamos dispostos a abrir mão de nada para realmente seguirmos aquilo que cremos ser a verdade. Então, esse aí é o estudo de hoje. Como eu disse, era um estudo que hoje seria menor do que o que nós temos feito normalmente. Mas, como sempre, fico aberto aí para perguntas, questionamentos, comentários. Fico à vontade aí para ajudar vocês.
Vamos aí aguardando um pouquinho, ver se alguém está comentando. Silêncio, silêncio. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Espero não estar falando sozinho. Quer dizer, falando sozinho não estou porque vai ficar gravado, né? Depois vai para o YouTube. Alô, alô. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Apareceu aqui umas palmas do Renes, então tá aí. Tem alguém vivo. O Renes está vivo. Patrick, estamos juntos. Tem um certo atraso, né, na transmissão. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, quiser fazer, faça agora ou faça depois no nosso grupo do Telegram. Mas o melhor é fazer aqui, porque às vezes a pergunta ajuda alguém que tem dúvida, né? Alguém que não entendeu. O Renes escreveu aí responsabilidade. O Tapas escreveu ótimo estudo. Responsabilidade, essa é a palavra, Renes. Responsabilidade no nosso caminhar diante de Deus. Esse texto da porta, eu acho igual o Carlos colocou aí, estamos refletindo. Esse texto da porta eu acho que é um texto muito sério, porque ele sempre foi aplicado de maneira errada. É o mundo está perdido, não é o mundo. Quando a gente lê o texto, a gente vê que ele está falando de nós. Nós é que estamos tentando entrar pela porta. Nós é que estamos buscando o caminho estreito. Só que desses que estão tentando entrar pela porta, vão ter muitos que vão acabar entrando por uma outra porta, que é uma porta larga. Eles estão procurando uma porta. Só que eles vão achar que aquela porta larga é melhor para eles chegarem na presença do Pai. E essa porta vai os conduzir à perdição junto com aqueles lá do mundo que não estão olhando para porta nenhuma. Então, esse alerta de Yeshua é para quem se diz ser povo de Deus. Né? Naquele período ali era para o povo judeu, mas hoje é para a igreja. A igreja hoje ela é o reflexo disso aqui. O que a igreja? A igreja está escolhendo o caminho estreito, que é o caminho que faz a vontade do Pai que está nos céus, é o caminho submisso à lei do Pai, ou a igreja está apresentando o caminho largo, que é o caminho de que você não tem que ter compromisso com a lei? O texto responde. Iniquidade. A chave de entender o que Yeshua está falando ali está na palavra iniquidade. O problema é que na língua portuguesa, a palavra iniquidade, ela nos leva a imaginar prostituição, promiscuidade sexual, mentira, né? Iniquidade. É uma palavra vaga. Fala de pecado, mas que pecado? Pode ser o pecado que eu aprendi na igreja que é pecado. Mas na hora que você vai na raiz da palavra, o que deveria estar sendo traduzido ali, na verdade, seria o seguinte: não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticam a transgressão da lei. Essa é a tradução correta, que seria a tradução correta para ser usada ali. Se tivesse isso, muita gente dentro da igreja, que está sendo conduzido para a porta larga, abriria os olhos e falaria: opa, peraí, mas o pastor, eu não tenho que obedecer essa lei. Não precisa, Jesus acabou com isso tudo. Mas peraí, Jesus está falando aqui, ó, que o cara que vive na transgressão da lei, não, mas Jesus, aí ele vai tentar arrumar uma desculpa, mas o texto ele vai te levar a continuar questionando. Mas por que usa uma palavra vaga? A pessoa se conforma. E ela está entrando ali por aquela porta, acreditando que ela está indo por um caminho correto. E vai chegar um dia que ela vai falar: eu expulsei demônios, eu curei enfermos, o Senhor ensinou lá em casa, a gente fazia o culto de oração lá na minha casa, da célula da igreja, estava todo mundo lá. Essa é a realidade, bate perfeitamente. E aí a resposta é:
Não te conheço, vocês que rejeitavam a lei. Ah, mas a culpa não foi minha. Infelizmente, independente de quem tenha te guiado a viver na prática da rejeição da lei, a responsabilidade vai ser sempre sua. A escolha é sempre sua. Nós vivemos em um país livre, onde nós temos acesso à palavra de Deus e nós temos a oportunidade de estudá-la, de aprendê-la e buscar o Espírito de Deus que nos guie na verdade. Mas a grande maioria, ela acaba se acomodando e entregando a responsabilidade de aprender a verdade para o líder religioso. E o que é que o próprio Yeshua disse? No que diz respeito ao povo de Israel? São cegos sendo guiados por cegos que ambos cairão no abismo. Na realidade da igreja, é a mesma coisa. São cegos, pessoas que querem continuar na cegueira, sendo guiados por cegos que cairão juntamente no abismo. Deus não vai isentar você porque você foi guiado por um cego. Porque você também estava cego. Você vai ser responsável pela sua cegueira. Infelizmente, eu tenho visto pessoas próximas optando por continuarem cegas. Optando de maneira clara. Pessoas que viram o caminho, viram a porta estreita, chegaram a abrir a porta estreita, chegaram a andar no caminho estreito, e aí depois voltou e foi pelo caminho largo. Infelizmente, tenho visto isso acontecer. É triste, mas é a realidade. Achei interessante o que você falou sobre não deixar até mesmo uma visão, não trazer para dentro das nossas casas o que é impuro, a uma visita. Isso não é fácil, principalmente quando falamos com um irmão ou um pai, etc. Para isso temos que realmente amar o Senhor. Não é fácil mesmo não, cara. Não estou falando que é fácil, né? O texto é difícil. Leiam esse texto. Reflitam sobre o que esse texto está falando. Não é uma situação fácil, não. Eu, por exemplo, quando eu estou na casa dos meus pais, estou visitando alguém, ali não é minha casa. Ali não é minha casa. Então eu não tenho controle. Da mesma forma que eu não tenho controle quando eu estou dentro de um ônibus, eu não tenho controle quando eu estou viajando, eu não tenho controle. Né? Então eu posso, de repente, ir em um determinado lugar onde uma pessoa vai estar do meu lado comendo lá uma porcaria, né? E eu vou estar comendo aqui a minha fruta, comendo o meu alimento santificado por Deus na sua palavra, e do meu lado ali pode ter um cara comendo uma coisa abominável. Beleza. Né? Agora, beleza não, né? Não é uma coisa agradável, mas a gente está no mundo, a gente não saiu desse mundo. Se a gente estivesse vivendo dentro do reino, no reino não vai ter espaço para isso. Vai estar tudo santificado. Mas no mundo que nós vivemos hoje é como se a gente estivesse vivendo na Babilônia. Quando o povo de Israel estava na Babilônia, eles tiveram que conviver com todas as abominações que tinham lá na Babilônia. Mas, dentro da liberdade que eles tinham, eles poderiam tentar viver uma vida na presença de Deus em santidade, com todas as dificuldades, eles faziam a parte dele. E o que é que a palavra de Deus fala? Quando vocês me buscarem de todo o coração, eu então vou ouvir vocês e vou sarar a terra de vocês. Então, o que nós estamos vivendo hoje no mundo nós vivemos em um mundo perdido, nós estamos tentando fazer o nosso melhor para andar em obediência, mas nós estamos em um ambiente completamente contaminado. Isso não serve de desculpa para mim virar e falar o seguinte: se está tudo contaminado ao meu lado, então eu também vou me contaminar, porque no final das contas não tem jeito. Isso não é desculpa. Né? Isso é desculpa, na verdade, de gente que não quer sacrificar, não quer abrir mão. Então a gente pode, mesmo estando em um ambiente todo contaminado, fazer a nossa parte para tentar, dentro das nossas capacidades, vivermos uma vida santa. E naquilo que às vezes é impossível, nós vamos sim contar com a misericórdia de Deus. E a palavra de Deus, quando ela fala lá em relação ao povo de Israel que estava na Babilônia, não fala com eles: eu só vou resgatar de vocês lá quando vocês estiverem perfeitos em tudo. Não. Ele fala: quando vocês se arrependerem de todo o coração e me buscar, eu vou ouvir, vou tirar vocês de lá e vou sarar a terra de vocês. Hoje, isso também fala lá em Deuteronômio capítulo 30. Hoje nós estamos nesse processo de buscar viver em santidade em meio a um mundo completamente perdido.
E vai chegar o momento que Deus vai olhar para nós e falar, olha, o meu povo está tão empenhado em tentar fazer o melhor que eu vou levar ele para uma realidade no qual lá eles vão conseguir viver com perfeição. E aí então ele vai voltar e vai estabelecer o reino dele. E aí lá no reino dele nós não vamos ter problema. Mas hoje, na realidade que a gente vive, a gente tem que conviver com o imundo ao nosso redor. Agora, dentro da minha casa, dentro do meu carro, aí é um controle meu. Aí é algo que eu santifiquei para Deus, que Deus me deu, que me abençoou e eu vou preservar. Então, dentro da minha casa, eu não vou permitir trazer imundo. Um exemplo que eu dou para vocês. Eu acho que eu já comentei com algumas pessoas no grupo. Mas na última Páscoa, a gente tira o fermento da nossa casa. Né? Durante os 7 dias da Páscoa, a gente tira o fermento e não come pão levedado. E aí, durante o período da Páscoa, a minha irmã me convidou para nós irmos num parque. E a minha irmã não tem a mesma visão que a minha. Cheguei a compartilhar com ela começou a entender, um dos filhos dela começou a entender, mas largaram, ela não teve interesse de continuar, e o filho dela, pelo que me parece, largou no meio do caminho o desejo de conhecer essa verdade e voltou para a realidade cristã. E aí eles me convidaram, era um dia de semana, meu filho estava em casa, vamos no parque junto. Tudo bem, não tem problema nenhum. Não era um dia de sábado, festivo, era um dia normal, mas ainda estávamos no período da Páscoa. E aí eu falei com eles, olha, vocês vêm aqui para casa e daqui de casa a gente vai lá para o parque. Eles vieram aqui para casa, mochila nas costas, eu não sabia o que estava dentro da mochila, mas entraram aqui dentro da minha casa, pegamos o carro e fomos para o parque. Chegamos lá no parque, passeamos e tal, voltamos para dentro do carro para ir para um outro lugar. Nisso, o meu sobrinho tira um pão, com sei lá o que tinha dentro do pão. Acho que não era nada de porco, mas era pão, acho que era pão com ovo, não sei. E tira um pão de dentro da mochila e dá para minha irmã comer dentro do meu carro. Naquele momento ali, para ser bem honesto, eu estava assim, sei lá, acho que eu tinha perdido não, aí eu brinquei, eu lembrava que era Páscoa. Só que eu só virei para eles e falei assim, porque na hora que eles tiraram o pão estava mofado. E aí ele virou, aí mãe, o pão tá mofado. Aí eu brinquei e falei assim, aí, é bom, não era para vocês estarem comendo pão, porque nós estamos no período da Páscoa, Deus castigou e o pão tá mofado. E aí, tem uma banana aqui, tem um não sei o quê, e eu acho que aí tinha, não lembro exatamente, mas eu acho que tinha um pedaço de um pão lá que não estava mofado e a minha irmã comeu. E aí, beleza. É eles que estão comendo, não sou eu que estou comendo. Né? Mas aí eles desceram do carro. Levei eles para a casa deles, desceram do carro. Meu filho, de 10 anos, já estava com 10 anos, foi esse ano, ele virou para mim e falou assim comigo, pai, muito sem graça, né? O que aconteceu? Aí eu falei assim, por que, Aleph? Ele falou, porque a tia Ana trouxe pão para dentro do nosso carro. E eu, sinceramente, envolvido ali na situação, brinquei ainda no sentido de que vocês não deveriam estar comendo, mas se eles não creem como eu, o problema é deles. Só que é problema deles desde que esteja dentro da casa deles. Na hora que o meu filho falou aquilo comigo, é que eu acordei e falei, cara, eles foram lá para dentro de casa com o pão na mochila. Depois vieram para dentro do meu carro, que é a minha propriedade. Depois comeram o pão dentro do meu carro. E aí eu falei, cara, é verdade, não deveria ter sido assim. Eu estou numa semana que eu estou santificado para Deus durante essa semana. É um período separado por Deus, é um período especial. Tudo bem, eles têm o direito de viver e de crer e praticar a vida deles da maneira deles. Agora, existem determinadas coisas que vai criar uma separação entre eu e eles. Entre os meus pais, entre os meus irmãos, sobrinhos, às vezes até filhos, que crescem e que acabam optando por um outro estilo de vida. Nós vamos ter que criar alguns limites. Não quer dizer que eu não vou ter contato com a minha irmã, não vou ter contato com os meus pais, mas existem limites que não podem ser cruzados. Eu, por exemplo, quando o Aleph me chamou a atenção, falou, eles não deveriam ter comido pão dentro do nosso carro, porque nós não estamos comendo pão. Aí eu virei para ele e falei assim, mas é porque sua tia ainda, ela não entende essas coisas, ela não compreendeu. Aí ele, mesmo assim, pai, eles não deveriam ter comido pão dentro do nosso carro.
Então, olha, uma criança de 10 anos viu algo que naquele dia ali eu não chamou a minha atenção, mas aí eu falei, gente, é verdade. E aí depois eu cheguei em casa comentando com a minha esposa, e eu virei para ela e falei com ela, olha, quando a gente estiver no Brasil, porque aqui para mim ainda é mais fácil, porque a única pessoa que eu tenho aqui que eu me relaciono de maneira mais próxima é o Renes e o Tapias, né? Ambos estão aqui no grupo, ambos têm a mesma visão hoje em dia. E tem a minha irmã, que chegou agora ano passado, que mudou para cá. Mas, por exemplo, quando você vai no Brasil, todo mundo vive diferente de você. Então, para mim aqui, eu ainda estou, de certa maneira, protegido, porque eu tenho contato com duas famílias que pensam como eu, e que então eu não vou ter problema com eles, e a minha irmã, que de vez em quando eu encontro com ela, mas se eu quiser evitar de encontrar com ela durante um período de uma semana, não tem problema nenhum. Mas, quando você está no Brasil, que você está rodeado, todo mundo, todos os seus amigos, todos os seus parentes, primos, tios, irmãos, todo mundo vive diferente, e só você segue a lei. É uma situação muito complicada, é muito difícil. Eu entendo isso. E aí o que eu falei para a Milene foi o seguinte, olha, para não acontecer esse tipo de coisa no período que eu estiver no Brasil, Jeová permitindo que a gente tenha uma terra durante o período que a gente estiver lá, eu acho que a melhor coisa que tem é o seguinte, quando é um período, por exemplo, o período da Páscoa, vai lá para o sítio e fica lá os 7 dias, separado. Porque se você ficar na cidade, você vai na casa mesmo que você vai na casa da pessoa, você vai na casa da pessoa, você chega lá, é costume, eu, por exemplo, sou mineiro, né? Primeira coisa que te fazem é um cafezinho com um pãozinho, um bolinho, não sei o que lá, tudo fermento. Aí já chega pondo na mesa, não sei o que. Tudo bem, é a casa deles. Eles ainda não entenderam, né? Mas será que realmente durante aquela semana é o período de eu ir ali sentar na mesa e aí eles vão estar ali comendo o seu bolo com fermento e comendo o seu pão e comendo não sei o quê, e eu vou estar ali na mesa, de repente, comendo só um pedacinho de queijo e fazendo um negocinho, mas ali convivendo naquele ambiente, será que é? Ou será que o melhor seria, não, durante essa semana é um período de santificação, eu vou realmente me separar, não é fácil, mas se a gente não colocar os limites, as pessoas nunca vão saber aquilo que a gente crê. E um outro problema é o seguinte, as pessoas, quando diz respeito às convicções religiosas deles, eles exigem de nós respeito, né? Eles exigem de nós respeito. Por que nós que cremos na lei de Deus não temos o direito de exigir o mesmo respeito daqueles quando diz respeito a nós? Então, a gente não pode ficar envergonhado. A gente não precisa ser rude, a gente não precisa ser sem educação, mas a gente precisa ter um limite. Eu, por exemplo, quando eu vou em algum restaurante ou alguma churrascaria, alguma coisa assim, com pessoas que não têm a mesma visão que a minha, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, na nossa mesa não será servido porco. Se eu for para a mesa e a pessoa virar e falar, vou pedir uma feijoada para mim. Não, comigo não. Eu aceito ir com você em um determinado restaurante, sentar numa mesa para comer junto com você, mas não tem porco. Ah, Marcelo, vem para minha casa, vamos fazer um churrasco. Beleza, não pode ter porco no churrasco. Tá bom para você? Um churrasco só de picanha, de frango, de não sei o quê? Tá bom? Não, não tá. Então, beleza, nós não vamos fazer churrasco não, fica para a próxima. Eu não preciso ser inimigo de ninguém, mas eu também não preciso dar um passo numa direção que vai me colocar, de repente, em uma situação que eu vou me sentir mal diante de Deus porque eu estou querendo agradar o meu amigo ou o meu parente. Eu não posso permitir isso. Então, hoje em dia, quando eu vou para o Brasil, no início, meu pai brincava. Ele pegava a linguiça de porco do prato dele e jogava no meu. Hoje em dia, ele já sabe que se ele fizer isso, ele está me desrespeitando. E se ele fizer isso, eu levanto e vou embora da casa dele. Então, ele já evita. Quando eu estou lá, minha mãe não compra carne de porco, compra só carne de boi. Entendeu? Eles têm que se adaptar a nós também. Entendeu? Agora, se a pessoa não quer se adaptar a mim, infelizmente nós não vamos poder mais conviver. Não interessa quem seja. Não interessa quem seja. Ou então, no dia que você vier na minha casa, você vai ser muito bem recebido, mas aí dentro da minha casa é as minhas regras, aí aqui eu não vou ter problema. Mas se eu vou na sua casa, e sempre que eu vou na sua casa eu tenho problema, então eu não vou lá mais. É difícil, mas antes agradar a Deus do que querer agradar os homens.
E o Renz escreveu aí, né? Deixa eu ver aqui para trás. Patrick colocou aqui, por isso temos que realmente amar ao Senhor. Amar acima de todas as coisas. Esse é o mandamento. Amarás ao Senhor acima de todas as coisas. Todas. Inclusive o seu pai, sua mãe, seu irmão e quem quer que seja. Aí a gente entra numa outra situação. Às vezes o marido crê e a esposa não crê, ou a esposa crê e o marido não crê. A situação é ainda pior. Porque antes você está dentro da sua casa e você tem que tentar criar ali uma barreira de santificação entre a sua casa e as pessoas da sua família que não pensam como você, mas que moram em outras casas. O problema é quando isso acontece dentro da mesma casa. E aí o marido quer que faz o bacon para ele comer com não sei o quê, ou a mulher quer que faz porque o marido não quer, e a situação fica ainda mais complexa. Mas, imagina, nós não crescemos nessa cultura da noite, desde criança, para poder depois ficar bravo porque a pessoa não concorda com a gente. Na verdade, por exemplo, quando eu me casei comendo tudo quanto é tipo de coisa que eu quisesse. A minha esposa é a mesma coisa. Graças a Deus, com luta, eu consegui convencê-la a seguir na mesma direção que eu. Mas se hoje eu tivesse uma visão diferente dela, e a gente conseguisse conviver com essas diferenças, o que eu deveria fazer é o seguinte: olha, você me respeita e eu te respeito. Só que aí entra um outro problema. E os filhos? Quem que vai colocar o que para os filhos? Então, são situações complexas e que a gente precisa muito da orientação do Espírito Santo para a gente saber lidar com elas. Porque eu não posso impor também para o meu cônjuge algo que, quando eu casei com ele, eu não acreditava. Eu passei a acreditar depois. Então, eu tenho que ter o limite no qual eu respeite a ele. E se ele me ama, ele também vai ter o limite no qual ele vai me respeitar. E a gente vai tentar conviver em harmonia. Mas não é fácil. A palavra de Deus, ela chega, né, tem uma parte lá que ele fala: eu não vim para trazer a paz, mas sim a espada. E essa espada, muitas vezes, às vezes ela vai acabar atingindo o próprio matrimônio. Que chega numa determinada situação que se torna impossível em alguns casos. E o que fazer? Né? É uma decisão difícil, mas que cada um tem que ter consciência no Senhor do que deve fazer. Mas, acima de tudo, a gente tem que amar a Deus. O Rennes comentou aí, né? O Carlos comentou que ele passa por isso. Todo mundo passa, todo mundo. O Rennes colocou aí, né? Tô no sal, não manda em lugar nenhum. Aqui realmente é mais difícil, mas quando você vier, pode ir para o sítio com a gente. É a melhor solução. Quando principalmente tem um período que dá para você se exclui. Entendeu? O Tapas colocou aí, pontos bem lembrados. Às vezes não damos conta de certos detalhes. É detalhes, Tapas, que às vezes a gente aprende com o erro. A gente aprende, dá um vacilo, aí o Espírito Santo nos alerta, aí a gente, nossa, não era para mim ter feito isso. Próximo ano eu vou fazer direito. Mas Marcelo, se você acha que você é salvo pela lei, então você... Não, eu não acho que eu sou salvo pela lei. As pessoas ficam tentando usar isso. Eu tenho certeza que eu fui salvo pela graça para andar em retidão e obediência diante daquele que me salvou. Só que, como diz o apóstolo João, né, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porém, se todavia nós pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus. Então, se o meu objetivo é não viver no pecado, mas se eu pecar, eu sei que eu tenho um advogado diante de Deus, no qual eu vou interceder a ele vai me perdoar. E ano que vem eu vou fazer melhor. E no próximo ano eu vou fazer melhor. E nós vamos seguir a nossa vida tentando melhorar, né, em todos esses aspectos. Eu acho que acabou por aí os questionamentos de hoje. A gente pode encerrar por aqui, então. Todos já falaram? A Andréia deve ter caído, porque ela não falou até agora. Ela vai ficar brava comigo, falar que ela caiu. Ou então ela vai falar, você está falando que eu falo muito? Não, de maneira nenhuma.
Gente, então fiquem na paz, que essa mensagem aí possa... É uma mensagem que incomoda, né? A Valéria tá rindo ali. É uma mensagem que incomoda, mas que ela é a palavra de Yeshua. É a palavra de Yeshua. A gente tem que estar atento a isso. E a gente tem que colocar determinados limites, deixar claro para as pessoas. Né? A Valéria está falando aí do sítio. A gente tem esse sonho aí de um dia, de repente, ter um local onde a gente possa, de repente, ter as pessoas vivendo próximas umas das outras, uma comunidade ou alguma coisa assim. E sempre que eu penso nisso, na minha cabeça, eu penso que vai ter um portão grande, onde vai ter o nome da Andréia. Andréia tá aí. Vai ter um nome grande e vai ter uma instrução. Daqui para diante é um local santificado por Deus. Portanto, pedimos por favor que compreendam e que não entrem com nenhum tipo de produto de natureza assim, 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 assado. Deixar bem claro para as pessoas. Isso aqui é algo santificado para Deus. Portanto, respeite. Se você não quer respeitar, não entre. Tem outros lugares para você ir. Ô André, eu só queria ver mesmo, você saber que você estava aí. Por isso que eu te provoquei. Ô, gente, fica na paz então. Jeová abençoe vocês, tenham uma semana abençoada. E a gente vai se falando por aí. Que Ele nos dê sabedoria e força para lidar aí com todos os desafios que nós temos nessa caminhada, nesse caminho estreito. Tira as sandálias dos pés. André, um abraço para você, para Valéria, para o Renes, Tápias, quem mais? Carlos, Patrick, Renes, acho que eu já falei, né? Dinho, não sei se está aí ainda. Acho que está. Para todo mundo aí, que Jeová abençoe vocês, que Ele nos dê sabedoria para a gente estar aplicando isso aí no nosso dia a dia, tá bom? Fiquem na paz, shalom, até o próximo sábado, se Jeová assim nos permitir.